Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Matemática Básica. E começando aqui, nós vamos falar, sobre os conjuntos numéricos. Bom, o primeiro conjunto numérico que se apresenta para a gente é o conjunto dos números naturais. E vamos parar para pensar um pouquinho, por que ele tem esse nome, de números naturais. São os números que a gente usa naturalmente para contagem. Então, se a gente for contar, alguns elementos, feijões, ou seja lá o que for, nós podemos dizer que nós temos nada. Então, nós teríamos, por exemplo, 0 feijões, ou nós poderíamos ter um feijão, 2 feijões, 3 feijões e por aí vai, certo? Esse conjunto dos números naturais, ele começa em 0 e vai, do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até infinito. Então, gente, esse aqui é o nosso primeiro conjunto numérico, certo? Que começa em 0 e tem só esses números inteiros, não tem nenhuma vírgula nem nada, e ele vai avançando até os confins do infinito, ok? Agora, os números inteiros, gente. Quem são os números inteiros? Bom, o número inteiro, o conceito é bastante simples, Basta que ele não tenha nenhum quebradinho, ele é inteiro. Então, a diferença dos números inteiros para os números naturais é que os números inteiros também contemplam os números negativos. Por exemplo, menos 2, menos 3, menos 1, 0, 1, 2, 3 e por aí vai, certo? Então, essa é a principal diferença dos naturais para os inteiros, que eles também colocam os negativos. Se a gente tirasse esses termos aqui, a gente chegaria justamente nos naturais. Barbada, Agora, números racionais, gente. Os nossos números racionais são os números que a gente pode escrever na forma de fração. E o que significa isso, Bom, se eu tiver, por exemplo, 6 sétimos, ou então, enfim, qualquer valor que tu conseguir escrever na forma de fração, pode ser 5 terços, pode ser 1 terço, enfim, qualquer número que tu consiga representar na forma de fração, a gente consegue, consegue dizer que esse é um número racional. Diferentemente dos números que a gente não consegue escrever na forma de fração, e esses são os números irracionais. Então vamos parar para pensar. Por exemplo, o primeiro número irracional que sempre passa na cabeça de todo mundo é o π. Ele é o mais famoso de todos. O π é aquela constante que aparece quando a gente está lá na geometria plana, falando de circunferências, etc. O π, ele é um valor, 3,14, a gente geralmente só sabe isso aqui, e ele vai continuando, vai continuando, vai continuando, conforme a gente vai calculando o valor dele com base, nas relações entre a circunferência e o diâmetro da nossa circunferência, a gente vai calculando esse valor aqui e ele nunca tem fim, ele continua, ele é infinito, a gente nunca consegue determinar uma fração para gerar esse valor de π. Então ele é um número irracional, porque ele é um número que a gente jamais consegue representar na forma de fração. Mas existem outros números, por exemplo, as raízes, se a gente tiver, por exemplo, a raiz de 2, também é um número irracional que a gente não consegue escrever na forma de fração. E aí, gente, tu pode ter, as coisas mais criativas possíveis, Basicamente, os números irracionais são aqueles números que a gente não consegue escrever na forma de fração, ok? E os números reais, gente? Os números reais é o conjunto que contempla todos esses conjuntos numéricos que a gente acabou de falar. Então, por exemplo, 0 está aqui dentro, 1 está aqui dentro, menos 3 está aqui dentro, raiz de 2 está aqui dentro, 6 sétimos está aqui dentro, todo mundo está aqui dentro. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma figura para representar, como que a gente enxerga esses conjuntos. Então, olha só, na notação de conjuntos a gente gosta de fazer esses conjuntos, literalmente delimitando uma área para que a gente possa enxergar direitinho como que eles se comportam. Todo esse nosso círculo azul aqui, esse círculo não, essa coisa azul que a gente tem, representa o conjunto dos números reais. Dentro dos números reais nós temos os números racionais, inteiros, naturais e irracionais. Agora percebe, gente? Nós temos aqui o conjunto dos números reais e dentro dele nós temos, em uma primeira instância, os racionais e os irracionais. O que isso significa, gente? Todos os números racionais são necessariamente reais. Todos os números irracionais são necessariamente reais. Entretanto, um número que é irracional não é um número racional. Ok? Então é essa notação que a gente precisa ter muito claro. Um número irracional não é um número racional, porém é um número real.
pouco mais à frente. Enfim, um número inteiro é necessariamente um número racional, e um número natural é necessariamente um número inteiro, ok? Então essa é a notação de conjuntos que a gente tem, certo? Então vamos lá, gente. Só aqui umas coisinhas para a gente ter atenção, que podem vir a aparecer em uma prova ou outra, algum exercício, e a gente quer garantir que isso não cause nenhum problema para a gente. Quando esse asterisco aparece na frente, né, no conjunto dos números inteiros aqui, nós temos aqui o zero, isso significa, né, que, desculpa, nós temos aqui o asterisco, isso significa que nós temos o conjunto dos números inteiros sem o zero. Então, nós pegamos todo o conjunto dos números inteiros e tiramos zero. Então, isso significa que o nosso conjunto, né, z estrela é o quê? É o menos 2, menos 1, pulo zero. 1, 2 e por aí vai, ok? E daqui também chega, né? Também vem da frente, vem os números do infinito negativo, ok? Mas basicamente essa estrelinha aqui, ela basicamente diz pra gente que a gente tem que eliminar o zero dessa nossa análise, ok? Desse nosso conjunto. Agora tem essas duas especializações também, que é o z mais, z menos. O que é z mais, o que é z menos? Esse aqui, então, quando nós temos aqui, né, o conjunto dos números inteiros, né? O conjunto z mais aqui, nós temos o conjunto dos números inteiros não negativos. Não negativos. E quando nós temos o z menos, nós temos o conjunto dos números inteiros não positivos. O que isso significa, gente? Significa que o conjunto dos números inteiros não negativos é quem? O 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Quem que é o conjunto dos números inteiros não positivos? Né? Vamos lá do menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1 e o 0 não tem, acaba aqui, ok? Então, gente, a gente tem que tomar esse cuidado. Agora repara, né? Isso é uma curiosidade bem simples, né? O conjunto dos números inteiros não negativos é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente já não viu isso em outro lugar? Já! Nós vimos, então, que o conjunto dos números inteiros não negativos é o conjunto dos números naturais, ok? Então, mas isso é só uma curiosidade bastante simples. Gente, para finalizar nossa aula, eu gostaria de falar aqui rapidamente de grupos numéricos, tá? Grupos numéricos são diferentes de conjuntos numéricos. Grupos numéricos são grupos de números que a gente enxerga alguma semelhança, alguma lei de formação que gera esse comportamento deles. E como é que a gente faz isso, né? Por exemplo, se eu disser para vocês falar sobre o grupo dos números pares, certamente tu já ouviu falar, até porque par ou ímpar é uma coisa que a gente está acostumado a fazer desde que a gente nasce. Considerando então um número qualquer, n é um número inteiro, ok? Então lembrando, né, que os nossos números inteiros é menos 2, menos 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente, né, tiver aqui, enfim, se a gente quiser criar uma lei de formação para dizer quem é o grupo dos números pares, nós podemos dizer que qualquer número inteiro multiplicado por 2 gera um número par. Por exemplo, 2 vezes 1 é igual a 2. 2 vezes 3 é igual a 6 e ambos são números pares, ok? Uma análise um pouco mais ideológica do que é um número par seria a gente pensar, poxa, o que é um número par? Um número par é um número que é formado por um par de números iguais. Por exemplo, o 2 é formado por quem? O 2 é formado por 1 e 1. Então, ok, tem um número 1, tem outro número 1. São dois números 1 que formam o número 2. E, portanto, ele é um par de números 1. O número 6 é um par de números 3. 3 mais 3, que é 6. Então, sempre, né, o número que tem um par é, obviamente, um número par. E a lei de formação dos números pares é basicamente pegar um número inteiro e multiplicar por 2. Ok? Indo um pouco mais à frente, grupos numéricos aqui, no conjunto dos números ímpares. Quem que é o conjunto dos números ímpares? Se o número par é um número que tem um par de dois números iguais, um número ímpar é um número que não tem um par de dois números iguais, certo? Então, se a gente pegar um número par e somar ou subtrair uma unidade, o que acontece? Ele deixa de ser par e passa a ser ímpar. Então, como a gente tinha ali, né? 2 vezes 1 mais ou menos 1. Então, por exemplo, 2 vezes 1 mais 1 vai ser
2 mais 1, que é 3, e 3 é um número ímpar. Aqui a gente fez com 3, 2 vezes 3. Se a gente fizer mais 1, vai ser o quê? 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. E 7 é um número ímpar, ok? Então, esses são os grupos numéricos. O grupo numérico dos números pares e o grupo numérico dos números ímpares. Avançando um pouquinho aqui para fechar a nossa aula, quem é o conjunto, desculpa, o grupo numérico, né, dos números primos. Números primos, gente, são números que apresentam apenas dois divisores distintos. Então, o que isso significa? Se eu pegar um valor, por exemplo, o 7, quem são os divisores do 7? Quem divide o 7 é o 1 e o próprio 7. Se eu pegar o número 3, quem é que divide o número 3? É o 1 e o próprio 3, certo? Todo número é divisível por 1, certo? 7 dividido por 1 é 7. O que significa ser divisível? Ser divisível significa que lá na nossa divisão a gente vai ter resto zero, certo? Isso é bastante simples. Agora, se eu pegar, por exemplo, o 4, 4 é divisível por 1, 4 é divisível por 2, 4 é divisível pelo próprio 4. E aqui nós chegamos à conclusão que 4 não é um número primo, ok? Então, a lei de formação para um número primo é basicamente dizer que ele apresenta apenas dois divisores distintos. Obrigatoriamente, esses divisores vão ser o 1 e ele mesmo. Ok, gente? Agora, apenas uma curiosidade aqui, né? O 2, às vezes o pessoal esquece, né? E às vezes em questões de múltipla escolha, o pessoal esquece que o 2 é divisível por 1 e 2, e logo 2 também é número primo. Ok, gente? Essa é uma aula bastante introdutória, uma aula um pouco mais maçante do que o normal, mas a gente continua avançando no nosso curso de matemática básica. Lembrando que se teus conhecimentos de matemática básica já forem suficientemente bons, eu aconselho você a pular essa etapa do curso, ok? Um abraço e até logo!